voltando aqui à aula, processo inflamatório. Se persistiu por alguns dias, é porque a imunidade inata não deu conta, então a adquirida entrou em ação. Ocorreu uma inflamação, condição primordial para que seja estabelecida a imunidade adaptativa. Quando o espinho perfura o pé, ocorre o rompimento do endotélio dos vasos. Isso faz com que seja ativado os sistemas plasmáticos de reparo tecidual e também o sistema complemento. Esse dano endotelial faz com que mude a permeabilidade local dos vasos sanguíneos. Com a ativação do sistema plasmático, o sistema complemento, os mastócitos liberam substâncias como prostaglandinas, leucotrienos, isso são os defensinas que a gente falou no começo, histamina, bradicina, que promove o aumento da permeabilidade dos vasos, facilitando a passagem das células do sistema imune. O sistema complemento opsoniza antígenos, potencializando a fagocitose pelos mastócitos. Esses macrófagos produzem quimiocina, que atrai os leucócitos que estão no sangue para o foco inflamatório, quimiotaxia. As citocinas ativarão os neutrófilos que vão atravessar o endotélio dos vasos sanguíneos em direção ao foco inflamatório. Todo esse processo ainda não deu conta de conter a invasão. Entra em ação a imunidade adquirida. Os macrófagos capturam os micro-organismos e os levam para o linfonodo e apresentam-nos para as células B e T, que serão ativadas dando início à imunidade adquirida. Com o passar do tempo, a inflamação foi incluída a direção à cura. Isso aqui é muito importante, principalmente que vocês saibam desenhar essa IgG aqui. Eu coloquei lá no grupo para vocês e vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Vou até pegar a imagem agora, para depois que eu explicar a definição, passar para vocês também essa imagem. Deixa eu só me encontrar aqui. Vamos lá. IgG é secretada pelas células B diferenciadas em plasmócitos. É a classe mais encontrada no sangue, é a única que atravessa a placenta. IgM, secretada como monômero ou pentâmero e é produzida por plasmócitos. É a maior concentração no sangue depois de IgG. Primeiro anticorpo a ser secretado durante a resposta imune primária. É relacionado a infecções agudas e pode se ligar a várias partículas de antígenos formando uma rede de aglutinação. Quando uma pessoa está com qualquer infecção, a primeira infecção que é produzida é IgG. Quando seu corpo já dominou já aumentou a expansão clonal e também já controlou a reprodução dos patógenos, entra em contato e entra em ação o IgM. Esse IgM, esse IgM, na verdade, primeiro entra o IgM e depois o IgG. O IgG é só quando a fase é crônica. Aguda é o início da inflamação, quando há um aumento da situação, um aumento do problema. Depois que o IgM não deu conta, o IgG é secretado. O IgG é mais forte e tem um potencial de antimicrobicida maior. Quando o IgG já dominou, já destruiu a inflamação, quando o seu corpo está com aumento de IgG na corrente sanguínea, é sinal de que você está lutando ainda contra o patógeno. Depois que somente o IgM é detectado, é sinal de que essa inflamação já passou. Aí você evolui a cura. IgA, anticorpo que predomina na secreção das mucosas com a função de impedir infecção por patógeno. Nesse local, sua forma multimérica possui segmento J, presente na mucosa intestinal e respiratória. Olha só. Deixa eu terminar de falar. Algumas células de defesa não atuam nas mucosas. Então, é necessário ter um aumento de IgA para ser efetiva o processo anti-inflamatório. A nossa célula dos nossos olhos, por exemplo, o olho é uma mucosa. No olho não tem anticorpo.
Por isso que a gente tem uma série de infecções no olho, porque no nosso olho não tem célula de defesa, só tem anticorpo, tá? Então, é uma estratégia que nosso metabolismo desenvolveu para proteger todas as partes do corpo, até as regiões onde as células de defesa não vão. IgE, produzida por plasmócitos localizados principalmente abaixo da pele de mucosas. Sua concentração no soro é muito baixa, está relacionada à inflamação e à resposta imune contra o mino. Tem tropismo por mastócitos e basófilos, está associada a reações alérgicas. Quando você come alguma substância que te faz alergia, causa alergia, aumenta o IgE para eliminar aquela substância que está te fazendo mal. IgD estão presentes na superfície da célula B, estão presentes no soro em concentrações muito baixas. Agora vamos lá no estudo dirigido. Na imagem, né? Vamos lá na imagem. Que eu tenho que mostrar vocês. Vou mostrar para vocês agora o desenho de cada imunoglobulina. Eu coloquei no grupo, né? Mas alguns podem não ter visualizado essa imagem. Espera aí que eu vou tentar abrir a imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Agora vai. Tá o estudo dirigido, link. Deixa eu tentar mostrar a imagem para vocês. Está aparecendo estranho. Tá, vamos lá para o exercício dirigido aqui, que eu estudo dirigido. Achei agora. Consegui abrir. Por que eu estou mostrando esse desenho para vocês? Porque talvez seja necessário esquematizar isso na prova. Eles podem pedir para vocês colocarem qual é a cadeia J, a cadeia G, cadeia leve, cadeia pesada. Olha só. IgG, esse formato aqui, bem parecido com IgE e bem parecido com IgD. A diferença é onde estão as cadeias. Aqui no lado esquerdo fica a cadeia J, cadeia V, cadeia D. O epítopo se liga aqui no meio. Tá vendo esse espacinho aqui? Essa é a diferença entre eles. Conta também, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. O local do epítopo é que é diferente. Esse meiozinho aqui é o local onde eles grudam o patógeno e o que torna mais eficiente ou não na destruição do patógeno. IgM, ó, ponte de sulfeto, cadeia J aqui no meio. A cadeia J aqui no meio é o local onde é fixado o patógeno para iniciar o processo de destruição. Agora eu vou fazer com vocês
um estudo dirigido bem simplesinho, que talvez sirva para vocês a fixar o conteúdo. Beleza. Cite as principais diferenças entre imunidade inata e adquirida. A gente já estudou sobre isso naquele estudo dirigido. A principal diferença é o tempo de ação. A imunidade inata, ela atua logo assim que acontece o contato do patógeno com o corpo. São barreiras naturais e elementos celulares e moleculares que passam a compor o mecanismo de resposta imune. E as células também são diferentes. Na imunidade inata é que tem os PRRs, tá? Que são os padrões de reconhecimento de patógeno, de padrão de receptores para padrão de reconhecimento. Em inglês, PRRs. Eles é que vão escanear o patógeno ou qualquer célula que eles vão ver para identificar se aquela célula é humana ou não, tá? Já na imunidade adquirida, a partir do momento, e quando ele escaneia aquele lado externo do patógeno e identifica que aquele patógeno é maligno, ele já inicia a resposta imune, ou seja, produção de células voltadas para a ação antimicrobicida. A barreira a imunidade inata tem barreira anatômica, barreira físico-química, barreira endocítica e barreira inflamatória. Já a imunidade adaptativa tem linfócitos B e T, e além do sistema complemento que também ajuda. O indivíduo foi exposto ao antígeno X, o primeiro contato foi observado. Depois de 5 dias, aproximadamente, aumentou a produção de antígeno e depois de 6 dias, mais ou menos, reduziu. Após um determinado período, esse mesmo indivíduo foi novamente exposto ao antígeno X, entretanto, uma outra resposta foi observada. Ele deu o corpo agiu mais rapidamente e por um tempo de forma mais efetiva e mais rapidamente. Faço análise dos dois gráficos que explica a diferença observada. Quando você tem um contato inicial com o autismo ou algum ferimento, seu corpo demora a aumentar a produção de imunoglobulinas. Então, depois que ele começa a identificar o patógeno, aumentar a produção de imunoglobulina, e essa produção permite que as células de defesa cheguem ao local da ação, destruam o patógeno e esse IG se mantém normal. Quando você entra em contato pela segunda vez com o patógeno, seu corpo já sabe como destruir, por causa da imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa gera memória. A imunidade inata não. Então, o seu corpo já inicia a produção de imunoglobulinas e aumenta de tal forma que ele já sabe a quantidade certa para destruir o patógeno. E isso faz com que a ação seja mais rápida. Quais as funções dos órgãos linfóides primários e secundários? Cite pelo menos 2 exemplos de cada um e nos seus exemplos, nos seus órgãos linfóides secundários, cite principais células e suas respectivas localizações. Órgãos linfóides primários, medula e timo. Medula, local de geração de células circulantes do sangue, incluindo o sistema imune. Timo, órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos T. O timo seleciona os linfócitos, os que não são selecionados sofrem apoptose. Linfóide secundário, linfonodo, sistema linfático e baço. Linfonodo é o local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Sistema linfático responsável pela condução de antígenos capturados até os linfonodos. Baço faz a eliminação de células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Olha só, a medula óssea é responsável por produzir todas as células sanguíneas. Então, você pode citar linfócito B, linfócito T, neutrófilo, mastócitos, macrófagos, basófilos, eosinófilos, leucócitos. Todas as células da medula óssea
todas as células que circulam no sangue são produzidas na medula óssea, tá? Vamos lá. Marque C se a afirmação for correta e E se for errado. Justifique as afirmações. Linfócitos B são originados da medula óssea e sofrem maturação no timo antes de migrarem para os órgãos linfóides secundários. Pelo que eu falei para vocês, isso é verdade ou não? Isso é mentira. Quem sofre maturação no timo é o linfócito B. É o linfócito T, desculpa. O linfócito B sofre maturação no baço. Então, essa é C. Não, mito, é a letra E aqui, ó. É. Vou nem desenhar, porque senão vai travar isso. A primeira questão é errada. Porque quem sofre maturação no timo é o linfócito T. Fatores de crescimento e citocina são estímulos fundamentais na diferenciação de célula-tronco na medula óssea em células do sistema mieloide e linfóide. Fatores de crescimento. Não tem nada a ver com fator de crescimento. Ó, essa parte aqui de diferenciação de célula-tronco na medula óssea de células do sistema mieloide e linfóide é verdade. Mas fator de crescimento não tem nada a ver. É letra E. CDs são moléculas presentes na superfície de células do sistema imune que são reconhecidas por anticorpos monoclonais, tá certo? O baço e o linfonodo são responsáveis pela filtração da linfa. Não, só o baço. A linfa conduz, o linfonodo conduz células de defesa e para onde são destruídos os patógenos. Esse aqui da letra E. Número 5. Costumamos dizer que os camundongos nudes são desprovidos de linfócitos T. Entretanto, podemos observar que a formação da célula T na medula óssea desses animais é normal. Qual, então, a razão da primeira sentença? Esses camundongos, eles não têm um timo ativo. O timo, a célula T só é ativada, só é maturada no timo. Se o ser vivo não tem timo, ele não ativa o linfócito T. Por isso que ele é desprovido de linfócitos T. Ele tem a produção de linfócito T, mas esse linfócito T não aprende a destruir o patógeno. Número 6. Com relação à inflamação, assinale a alternativa incorreta. A inflamação é fundamental para o estabelecimento da imunidade adaptativa e tem também como propósito final reparo tecido lesado. Tá certo. As moléculas de adesão CAM podem ser classificadas em 3 grupos de moléculas. A família da selectina, a família integrina, a subfamília da imunoglobulina. Não, imunoglobulina está correta também. Imunoglobulina também pode ser chamada CAM. C. Os mediadores lipídicos da inflamação são produzidos a partir da ação das fosfolipases sobre fosfolipídios na membrana da célula. Tá certo. A ativação do sistema complemento não produz mediadores de inflamação. Tá errado. O sistema complemento produz mediadores de inflamação, sim. Qual o papel da inflamação na resposta imune? A inflamação é como se você pegasse, é como se cada célula do corpo tivesse um megafone e chamasse outra célula para aquele local da ação. E esse megafone é uma forma de comunicar o nosso corpo, é uma estratégia que o nosso corpo tem para comunicar as outras células, para fazer a expansão clonal e direcionar as células de defesa para o local da ação. Vou explicar de forma mais efetiva. Essas células de defesa produzem também substâncias ou citocinas que aumentam o potencial antimicrobicida de algumas células. Porém, a gente também tem como auxílio as moléculas do sistema complemento. As moléculas do sistema complemento, ele aumenta o potencial antimicrobicida das células. Porém, o nosso corpo tem uma série de outras citocinas, que são as interferon, lisosinas, que desaceleram o metabolismo para que o nosso corpo tenha mais condições de fazer 2 coisas: encontrar mais rápido o patógeno e não deixar que esse patógeno se alimente.
Em relação às moléculas de imunoglobulinas, faça o esquema de uma molécula de IG e identifique os seus componentes. Eu já mostrei para vocês o desenho da agora. Faça o esquema da resultante de uma molécula de IG tratada com papaína e uma tratada com pepsina. Provavelmente uma tratada com pepsina ele vai atuar mais rápido, porque o IgG ele atua auxiliado por proteína. A papaína também acelera o processo de digestão da proteína, mas a pepsina ela acelera mais rápido. Define epítopo contínuo e linear, epítopo contínuo ou conformacional. Epítopo contínuo é sempre o local onde o patógeno se liga na IG, na imunoglobulina. O descontínuo conformacional é aquele epítopo que pode se ligar a um determinado tipo de patógeno ou pode se ligar a outro, ele pode mudar, tá? Como o nosso organismo pode se prevenir da ação de componentes do sistema complemento contra nossas próprias células? Isso aí é complicado. Eu vou essa pergunta aqui, eu posso dizer que nós temos células que regulam a ação das outras lisosinas do sistema complemento, os linfócitos B e T e principalmente os macrófagos. Os macrófagos percebem que tem uma desordem em alguma célula ou em alguma molécula e ele fagocita tudo que está descontrolado para haver um controle físico-químico. O sistema complemento desempenha várias funções biológicas importantes. Explique pelo menos 3 delas. O sistema complemento, ele aumenta a resposta imune oral, ou seja, ele ajuda na produção de citocinas, ele aumenta a atividade antimicrobicida, tanto na imunidade inata quanto adaptativa, e ele também ajuda a memória, a guardar a memória imunológica. Quando o corpo entrar em contato novamente com o antígeno, ele já vai saber a molécula necessária para ser ativada e para destruir aquele patógeno, talvez até sem usar célula, só com a força molecular. Descreva resumidamente o mecanismo de recombinação somática que resulta na geração de diversidade de immunoglobulinas. Vou parar aqui na 11, tá? Que é mais ou menos aquilo que vocês vão precisar saber para ter um bom resultado na AP1. Gente, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e boa prova.